8 Kiren Saga Capítulo 24 Loja de Animais Skiffer Autor, El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Gatinho gatinho gatinho, fufufufu gatinho 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 gatinho. Uma voz estranha e pesada soou. Com licença, você vende gatinhos gatinhos? Veio da direção de entrada. Uma garota estava na loja vestindo roupas caras e com o cabelo preso. Ela se virou para ver quem entrou na loja de sua família. Mas o que ela viu assustou Oblivion fora dela. Uma enorme sombra bloqueava a luz do dia que vinha da entrada, dava uma aura poderosa. As velas da loja baixaram dessa aura. Os animais nas jaulas também se aquietaram. A figura andava devagar soltando algumas risadas esquisitas. A menina estava com medo, ela estava prestes a gritar. Mas de repente a enorme figura caiu no chão, se transformando em 3 figuras menores. O lugar estava escuro e a garota não conseguia ver claramente nenhuma das feições das figuras. Uma voz veio de trás das figuras. Finalmente, ele caiu. Era a voz de uma menina. Se ele não estivesse originalmente cansado, por Smir, ele teria nos arrastado por toda a cidade. A voz de um jovem soou. Mas depois de um segundo a atmosfera congelou. A voz estranha pôde ser ouvida mais uma vez. Fufufufu, paus e pedras podem quebrar meus ossos, mas gatinhos gatinhos vão me reviver. A figura do meio dobrou seus membros em uma direção estranha e ficou de 4. De repente rastejou como uma aranha em direção à garota em alta velocidade. Você vende kit-kit-kit-eis? A garota estava prestes a gritar e cair para trás mais uma vez. Mas de repente uma das figuras no chão saltou e caiu diretamente sobre a figura rastejante. Peguei ele. Desculpe por isso, você está bem? Uma voz forte de um jovem falou com a garota da loja, mas parou de repente. O menino viu uma menina ruiva, de olhos azuis celestes e rosto puro e lindo. A menina viu um menino de constituição forte, cabelos escuros e olhos castanhos. Algo brilhou em seus olhos, mas isso é uma história para um pouco mais tarde. A barra N. 5 minutos antes, do lado de fora do pet shop. Ei, essas lojas são para bebedores de leite. Você não pode simplesmente entrar. Battleborn estava tentando parar John. Ele não vai ouvir. Olhe para os olhos dele. Wolfur disse. Seus olhos estão virando os de um gato. Sua boca também. Ele não está ouvindo nada. Svidi estava apontando de longe. A barra N. Basicamente assim. Vírgula, isso não parece bom para mim. Wolfur pressiona de cima. Battleborn disse. Como? Wolfur respondeu. Eu não sei. Suba nele. Tudo bem. E você se agarra às pernas dele. Tudo bem. Svidi nos deu uma mão. Deixe-me fora disso. Droga. Ele está se movendo. Pressione-o com mais força. Não posso. Cuidado. Vamos entrar. A aparência era de 3 jovens. Um caminhava e os outros 2 o seguravam. Um agarrado em seus ombros e o outro em suas pernas. Tinha uma menina também, mas ela não se meteu. Finalmente eles entraram em uma loja. A barra N. De volta ao presente. Eu estou bem, muito bem. A menina falava sem concentração enquanto olhava para o menino. Give-me kit-kit. João estava prestes a se levantar novamente, mas o Wolfero socou de volta para o Oblivion sem quebrar o contato visual com a garota. Parecia que nem mesmo João poderia quebrar a atmosfera rosa que estava se formando agora. Ei, João está bem? Svidi perguntou ao Wolfur enquanto dava uma mão para Battleborn no chão. Ele está muito bem. O Wolfur respondeu com uma voz suave e lenta. Por alguma razão, Svidi e Battleborn sentiram arrepios. Até mesmo João parou de resistir. Wolfur, o que aconteceu com João? Battle Nascido perguntou. Eu dei um soco nele. Wolfur disse. O quê? Ele está bem? Svidi perguntou e veio para o lado de Wolfur que ainda estava em João. Wolfur estava olhando para uma garota e a garota estava olhando para ele. Svidi acenou com a palma da mão entre eles e eles reagiram de repente. A garota desviou o olhar e ficou vermelha. Wolfur olhou para a esquerda e para a direita com o rosto pálido. Então ele finalmente olhou para baixo. Ei, João, o que aconteceu com esse cara? Wolfur o sacudiu.
Responda-me. Battleborn e Svidi se entreolharam e seus rostos ficaram sérios. Este foi um momento assustador na história de Lufur. Droga. Minha cabeça está muito pesada. Eu me lembro dessa sensação. Uma vez eu fiz uma brincadeira com Izuda, mas eu a confundi e era uma garota diferente. Depois disso alguém me deu um soco. Eu me familiarizei com o Fur Svidi depois daquele dia. Este soco é idêntico. Foi o Fur de novo? Eu vou pegar o traseiro dele desta vez. Finalmente consegui abrir os olhos. Está um pouco escuro, mas vejo a luz. O que é isso? Eu sentei, mas o lugar ao meu redor era estranho. Eu estava dormindo na pele, mas estava em uma gaiola. Sim, uma gaiola. Espere. O que está acontecendo aqui? Eu estava indo para casa depois da luta e algo sobre gatos aconteceu. Minha memória não está muito clara. Ei, alguém aqui? Liguei. Ah, você finalmente acordou. A voz de Battleborn veio de algum lugar. Ele acordou. Podemos tirá-lo agora. Uma garota falou, mas não reconheci sua voz. Basta deixá-lo até que confirmemos sua sanidade. Svidi disse. 4 figuras vieram à frente da jaula. Sério? Você nocauteou eu, seu velho pai e me colocou em uma jaula. Eu poderia entender o que aconteceu agora. Não podemos permitir que você enlouqueça de novo. Battleborn respondeu, só para ter certeza, sua cabeça esfriou. Me tire daqui ou então. Eu estava de mau humor. Battleborn apenas tocou a porta e ela se abriu. Então não estava trancada, que vergonha. Saí da gaiola e olhei em volta. Esta é uma loja da qual me lembro. Desculpe por agora. Eu olhei para a garota que parecia o balconista. O cansaço mental deve ter se acumulado depois da partida e eu enlouqueci. Ah! Seus amigos me disseram, parabéns pela vitória. A garota falava de maneira tímida. Ela era uma linda garota de cabelos ruivos claros e olhos azuis, meio parecida comigo, mas ela tem seu charme. Eu sou Jun, desculpe pelo problema. Eu disse. Eu sou Bjorna, bem-vindo a Skifiri Pet Story. A garota chamada Bjorna disse. Oh, pet shop. Certo. Gatos. Gatinhos. Minhas memórias voltaram de repente. Nem pense nisso. Svidi me avisou. Ela realmente era assustadora. Bjorn estava se escondendo atrás dela. Ah! Foi mal. Desculpe, você tem gatos? Eu perguntei me segurando no limite. A garota olhou para mim e sorriu ironicamente. Esta loja é mais focada em animais exóticos e caros, especialmente aqueles que possuem propriedades mágicas e aqueles que podem lutar e caçar. Oh! Então esse tipo de loja existia. Isso é realmente como alguns MOOCs. Porque um recurso de jogo como esse veio ao mundo. Era um mod. Vamos pensar nisso depois. Propriedades mágicas. Os nórdicos gostam disso? Achei estranho. Eles anseiam por isso. Nós realmente não dizemos que eles são mágicos. Se for da natureza, então os nórdicos não pensarão nisso como algo estranho. A garota disse. Mas você acabou de dizer isso a um nórdico. Eu disse. E não apenas qualquer nord. Disse Bjorna. É Jondare, aquele que derrotou os magos em seu próprio jogo. Oh! Você sabe sobre isso. Claro que eu era famoso. Sim, eu estava lá naquele dia. A maioria das garotas foi ver a partida de Argia Swift e tive sorte de estar lá naquele dia. Ela disse. De qualquer forma, posso interessá-lo em uma de nossas criaturas. Disse Bjorna. Uau! Assim como Izuda, essa garota também tem cara de comerciante. Que tipo de animais você vende? Perguntei. Qualquer coisa que possa ser treinada. Meu clã treinou a maioria desses animais, então eles são amigáveis e tudo. Eu também tenho algumas recomendações para você e seus amigos guerreiros aqui. Ela disse. Você é do clã? Perguntei. Metade de nós é um hobby esquisito e domesticado para nórdicos, hein? Mas fomos criados como muitas dessas belas criaturas. Ela disse. Eu normalmente administro a loja, mas minha mãe volta para o clã para comprar as outras, as grandes que não podem ser vendidas em uma cidade, sabe? Ah! Porque este mundo está se tornando muito místico de repente. Então, o que você normalmente vende? Perguntei.
Você finalmente perguntou. Siga-me. Ela disse enquanto se virava, mas quando ela encarou o furo ela claramente corou. O inferno. Olhei para Svidi. Ela deu de ombros e ficou estranhamente silenciosa. Vamos perguntar depois. Seguindo a menina chegamos a umas jaulas pequenas. Isso é um Dragon Frog. Fofo, não é? Magos compram dezenas dessas belezas. Ela apontou para algo. Aquela coisa era um sapo, grande. Mas tinha duas asas e parecia que poderia usá-las. Também tinha escamas como as de um lagarto. Eu já vi essas coisas em livros. Essa criatura também apareceu no Elder Scrolls Online. Acho estranho, mas eles vendem mesmo. Por que magos gostam disso? Perguntei. Eles são limpos, aéreos e mágicos. Podem evoluir para uma criatura mágica assim que se adaptam a um determinado elemento. Ela disse. O que mais há? Perguntei. Existem caninos como os Alicardunions e os Bravil Retrievers que são preferidos pelos caçadores. Ela disse apontando para uma gaiola. Há também os cães-urso. Ela apontou para uma gaiola. Há também Mortal Mastiff, uma verdadeira fera destemida. Gosto dessa. Skirin Newfoundlands. Oh, os do jogo. Há também filhotes de lobos e ursos, mas não os exibimos aqui. Você pode encomendá-los. Ursos. Inscreva-me. Também existem guás, nós os importamos de Morrowind. Alguns gostam de pegá-los como montarias, mas seus preços são um pouco altos em Skirin. Oh, eu conheço aquele. Eles são reptilianos bípedes de Morrowind e Black Marsh. Eles são substitutos dos cavalos lá. Eu também os vejo como uma espécie de dinossauros. Nurina costumava criar um quando era jovem. Há também raposas aqui. Muitos tipos de Skirin, Hammerfell e Osweir. Eles são meus favoritos. Também há montarias em nosso estoque externo. Cavalos e pôneis, guars e também cabras, alces e carneiros que podem ser montados. Acho que tivemos um javali de guerra uma vez, mas papá chorou como um bebê e o levou para si. Ela disse. Que pai interessante. Finalmente em nossa turnê o que mais pode interessar a você são os felinos. Ela finalmente disse isso. Finalmente não pude deixar escapar. É hora de seu paraíso de gatinho. Nascido na Batalha Rio. Vamos chamá-lo de Kitengard. O Wolfur disse. Na verdade, ele contou uma piada engraçada. As pessoas riram disso também. Algo mudou naquele cara. Ver os felinos apenas como gatos é menosprezar o poderio de uma das raças mais assustadoras que já existiu. Gatos por sinal são os preferidos de Dibella, a deusa do amor. Existe também uma raça de gatos que é considerada muito fofa e também é preferida animal de estimação na antiga guilda mágica. Até mesmo a faculdade agora tem dezenas deles por perto. Disse Bjorna. Todo mundo fez uma cara séria quando ela fez um discurso. Espere um minuto. Você está falando sobre os Magicentricates, certo? Eles estão no colégio? Perguntei. Mais do que os próprios magos. Ela disse. Eles tendem a se apegar a pessoas com mágica mais puro e também ninguém pode escapar de seus sentidos. Ela disse. Então, se você está indo para a faculdade, compre algo mais caro. Adequado. Eu ouvi isso. Existe uma grande variedade de gatos e dragonfrogs, mas a maioria só pode ser encontrada no colégio devido a evoluções baseadas em magia. Ela disse, nós, por outro lado, podemos vender linces que são mais honestos do que gatos, se forem bem criados. O clã também importou raças meio senshi. Ela disse. Sério, diga isso antes. Como você deve saber, os senshis são uma espécie de khajiits que vêm de Osweir, ao contrário de seus irmãos e irmãs bípedes, e eles podem se reproduzir com felinos como tigres e leões, dando-nos muitas variantes como senshi-leões, senshi-tigres, senshi-leopardos e senshi-panteras. Mas a melhor escolha na minha opinião são os sabercats, eles são mais rápidos e podem se adaptar melhor aos Kirin. Ela parou quando chegou a um escritório. Também paramos atrás dela. Então, queridos clientes, já se decidiram? Bjorna disse enquanto fazia um sorriso de mercador. Estou satisfeito com a quantidade de coisas que vocês vendem.
Eu não pude deixar de dizer. Do que você está falando? Esta é uma pequena loja de animais de estimação. O negócio real é feito por quase metade do meu clã. Nós domamos, caçamos e lutamos. Esta loja é apenas um lugar para os jovens administrarem e um lugar para fazer negócios. A maioria dos nossos estábulos em Skirin lidam conosco. Ela disse com orgulho. Droga. Essa garota não é simples. De qualquer forma, vocês podem ser pacientes. A maioria dos pedidos leva muito tempo. Ela disse. E também você precisa esperar minha mãe voltar da arena. Ela sabe o que está em estoque melhor do que eu. Uma pergunta, por favor. Alguém finalmente a interrompeu. Oh, fui eu. Desculpe, estou apenas tonto. Sua loja vende Pokémon Balls? Perguntei. Não, o que é isso? Ela perguntou de volta. É um dispositivo mágico da minha vida passada. Pessoas que tinham muitos animais de estimação os mantinham dentro dessas pequenas bolas. Eu disse com total honestidade. Uau! Eu quero alguns desses para mim. Isso é tão útil. Mas espere um minuto. Que vida passada. Ela disse. Ah! Essa é uma de suas piadas habituais quando ele não tem certeza sobre algo. Ele normalmente envolve vidas passadas e dragões por algum motivo. Svidi interrompeu. Dragões? Bijona foi pega de surpresa. Dragões são reais, você sabe. Eu disse. Seriamente? Bijona estava maravilhada. Eles não são. Wolfur, Battleborn e Svidi disseram em uníssono. Eles são. Eu disse. Daqui a 5 anos eles vão voltar. Essa é uma discussão normal que sempre temos desde a época do orfanato. Ele simplesmente ama muitos dragões. Não o leve a sério. Svidi garantiu a Bjorna. Eu sempre quis ver um quando era jovem. Disse Bjorna. Ah, a piada é sobre vocês. Talvez os dragões devessem ser reais. Afinal, Wolfur, que estava excepcionalmente silencioso, falou. PFFFF. Eu não aguentei mais. Esse cara caiu, e caiu forte. Svidi e Battleborn olharam para Wolfur como se olhassem para um traidor. Isso foi muito divertido, mas essa diversão não durou muito. Podíamos ouvir passos de alguém vindo em nossa direção. Estávamos no fundo da loja, então não podíamos dizer quem estava vindo. De repente, Bijona correu naquela direção e olhou. Oh, é a mamãe. Isso é o que ela disse. Veja bem, Wolfur, tia de Lei chegou. Poucos suspiros depois, a mulher entrou. A mulher que chegou era alta, ruiva, olhos azuis. Eu não pude deixar de olhar. Eu não pude deixar de congelar. Porque ela está aqui. Porque Bijona chama sua mãe. Eu olhei para a mulher e ela olhou para mim. Ela também congelou. Não pude deixar de olhar para Bijona mais uma vez, que estava dizendo a ela que havia clientes. As palavras estavam presas. Preso na minha garganta. Como se estivessem lutando para saber qual deles viria primeiro. Por que você está aqui? Quem é aquela garota? Por que você não me disse? O que está acontecendo? Todas essas palavras não conseguiram se libertar umas das outras, mas uma palavra de cada frase brotou. Hilda. Kirin Saga capítulo 25. Uma emboscada. Hilda. A mulher enrijeceu aqui e ficou surpresa ao me ver. O silêncio tomou conta, mas alguém falou. Hilda. Sabe, tia Bijona reagiu. Fiquei surpresa. Que tia? Ela não era sua mãe há pouco. Eu não poderia dizer isso porque ainda estava confuso. Apenas apontei entre a chamada mãe e filha enquanto fazia um idiota Ei. Olhe para sua cara de idiota, rapaz. Está me confundindo com aquela vadia. A mulher disse, oi, eu sou muito mais bonita, sabe? Ei. Que diabos com esta senhora? Ela se parece com a Hilda. Mas o sotaque está tão fora de lugar. Você não é Hilda? Perguntei. Pobre rapaz. Oi, disse a ela para visitá-lo de vez em quando. Imaginei que você esqueceria como ela era. A mulher disse, de qualquer forma. Meu nome é Skadi, Hilda é minha velha irmã. Eu estava processando esse evento, mas parecia que meu cérebro estava tendo dificuldade em manter. Apenas mais dor de cabeça para mim. Não foi Hilda quem te ensinou a lutar depois daquele dia?
O Ulfur tentou se lembrar. Eu realmente não contei a ele a verdade sobre ela. MHM. Eu balancei a cabeça. O quê? Tia te ensinou a lutar? Bjorna gritou. Acredite que não. Esse rapaz teve sorte e Hilda viu talento nele. Disse Skadi. Mas como você me reconheceu? Eu perguntei porque ainda não tinha certeza. Sua mãe disse a Hilda que estava vindo para a cidade. Hilda me disse para ficar de olho em você. Skada falou enquanto procurava um assento. Isso, ainda é, confuso. Eu suspirei para mim mesmo. Você não precisa se preocupar. Você verá a Hilda no ano. Ela me disse que vai trazer você para o sermão. Não morra até então. Skadi ainda estava falando dessa maneira. Sim, obrigado. Ainda é estranho ver o quanto vocês se parecem. Eu disse fazendo um sorriso irônico. Lair. Hilda é mais velha. Ela é como um gigante além de mim. Oi, sou um pouco mais baixa. E ela age como uma bandida e bebe o dia todo. Skadi disse. De alguma forma eu podia sentir que ela é muito próxima de Hilda. E você age como um pirata. Essa era a Bjorna. Eu meio que vejo que essa garota estava sofrendo por algum motivo. Pirralho fedorento, quem é o pirata? Skadi retrucou. Houve um pouco de discussão, mas acho que superei o trauma. Uma pergunta, por favor. Há mais irmãs que eu deva conhecer? Eu tive que perguntar isso. Sou só eu, e eu dei uma dúzia de irmãos. Ela disse. Uma dúzia. Eu gritei. Ah! Olhe para sua cara de idiota. Skadi riu. O trauma voltou. Então, vocês vieram aqui para comprar alguma coisa? Disse Skadi. João queria gatos. Disse Bjorna. Gatos? Grandes? Skadi perguntou. Bem, aconteceu assim. Bjorna começou a contar a ela a história de quando entramos na loja. Skadi estava rindo, mas eu não queria me lembrar daquela experiência novamente. Você teve dificuldade, rapaz. Skadi se divertiu, mas isso não serve. Se você quer uma fera, espere até ver Hilda. Por quê? Perguntei. Hilda está preparando algo bom para você. Não quero estragar a diversão, mas é melhor do que qualquer coisa que normalmente vendemos. Disse Skadi. A palavra gato está em algum lugar em sua descrição? Perguntei. Apenas espere por isso. Skadi suspirou. Ok. Se for Hilda, não vou discutir. Sobre seus amigos aqui, você viu alguma coisa que você gosta? Skadi perguntou ao trio. Olhando para Battleborn, ele estufou o peito e disse, não sou um bebedor de leite. Se uma fera não pode lutar, então que uso eu tenho para ela? Se uma fera pode lutar, ela comerá um pirralho como você assim que estiver com fome. Se você quiser uma fera, terá que criá-la desde o momento em que nasceu. Skadi deu uma resposta fria. Battleborn ficou surpreso e não discutiu. Ele começou a pensar sobre isso. E quanto ao seu garotão? Qual você gosta? Skadi se voltou para Ulfur. O Ulfur disse eu. E seu rosto ficou rígido. Pobre rapaz. No que você estava pensando agora? Skadi notou e franziu a testa. Então ela notou o rosto de Bjorna ficando vermelho. Ela olhou para Ulfur. Um urso. Skadi disse, se você não pode criar um urso, então você não presta. Descansa em pedaços, meu irmão. E você, moça? Skadi virou-se para Svidi. Eu realmente não tenho nada que eu queira. Svidi estava prestes a chorar. Vamos, você pode fazer melhor. Skadi insistiu. Mas eu não quero uma besta. Svidi estava prestes a chorar. Tudo bem, você pode ter uma raposa. Skadi decidiu. E você terá um cão de caça. Então ela disse a Battleborn. Sério agora. Como você faz negócios assim? Falando de Ulfur, já que ele não estava falando. Apontei para ele e perguntei a Skadi sobre a coisa do urso. Mas fui interrompido por ela, o maior filhote de urso que encontrei é dele. Esperemos que seja um panda, tão miserável e gentil como o Ulfur. Suspirei por Deus sabe quantas vezes neste dia. Skadi nos levou a um lugar onde encontramos pequenas raposas. Svidi escolheu uma raposa branca da neve. João Battleborn não teve dificuldade. Ele poderia escolher um filhote de cachorro-urso.
Se essa coisa crescer bem vai ser assustador. No próximo ano, você arrasta seu amigo aqui com você. Disse Skadi. No próximo ano estarei em Winterhold e ele vai ficar aqui. Eu disse. Eu vou descobrir alguma coisa. O Wolfur disse, corajoso como sempre. Por mim tudo bem. Disse Skadi. Desculpe-me. Sua loja oferece uma terapia felina. Eu perguntei algo que estava em minha mente. Oi, não sei o que é isso, rapaz. Skadi perguntou. Veja bem, na minha vida passada, as pessoas iam a lugares de terapia com gatos para se sentar com muitos gatos por um dia e se curar com o quão fofos eles são. Eu disse. Oi, poderia usar um pouco disso para mim, mas o que há com essa vida passada? Ela perguntou. João acredita em vidas passadas e dragões má. É só uma piada que ele diz. Disse Bjorna. É bom acreditar em algo enquanto você ainda é jovem. Eu costumava acreditar que havia um dragão vivendo em Igrogar quando eu era jovem. Skadi disse enquanto olhava para o espaço. Ok. Não vamos confirmar esse ponto. De qualquer forma, foi um prazer conhecê-lo, Skadi. Realmente me pegou de surpresa. Eu disse me despedindo. Estou todo espancado depois da partida de hoje. Ótimo, rapaz. Não se metem em encrenca. Ela disse. Não sei o que ela quis dizer com isso, mas ela me olhou bem nos olhos. Estou planejando fazer uma reviravolta. Despedimos-nos e saímos da loja. O Wolfur olhou para trás na direção da loja algumas vezes. Trocamos alguns animais de estimação com algumas moedas e o coração de Wolfur. Parece um bom negócio para mim. Eu disse-o provocando. O Wolfur não respondeu, mas caminhou até Battleborn. Estou levando seu cavalo. Para onde? Batley Nascido perguntou. Eu vou para o concurso de equitação. Eu vou primeiro. O Wolfur disse e correu. Olhamos um para o outro e suspiramos. Não vai ser fácil de agora em diante. A barra N. Terceira pessoa pô. Depois que João e companhia saíram, Skadi olhou para Bjorn e perguntou a ela sobre o que ela achava de João e seus amigos. A impressão de Bjorn sobre eles era boa, mas quando se tratava de Wolfur, a garota gaguejava nas palavras. Isso fez Skadi sorrir. Então ela começou a perguntar sobre João. A força que ele mostrou hoje na luta foi incrível para um jovem de sua idade. Ele era incomum e suas ideias eram muito estranhas. Na opinião dela, ele era um inimigo perigoso de enfrentar seja com uma arma ou não. Ela era uma lutadora veterana e podia lutar até com ursos, mas ela não achava que poderia vencer o estilo dele com a mesma força. Melhor crescer, rapaz. Tia quer briga. Skadi estava sorrindo como um animal. Você disse alguma coisa, mãe? Bjorn ouviu algo e perguntou. Não. Nada. Disse Skadi. Chega de preguiça então. Vá fazer suas tarefas, ou nada de bebida para você esta noite. Bjorn gritou com Skadi. Quando você foi minha mãe. Skadi estava reclamando da filha. Skadi subiu, mas ela olhou para o lugar onde João estava e se lembrou de algo. Dragões. HMM. A barra N. Primeira pessoa pô. Eu estava com um humor estranho depois de me encontrar com Skadi e Bjorn. Eles eram pessoas muito boas e, além de Hilda, esta foi a primeira vez que encontrei parentes. Parece que o clã de onde vem é muito rico também. Pensando bem, ainda não entendo por que eles tiveram que me deixar ir. O eu de 25 anos não liga, mas o de 15 sim. Eu estava carregando algum tipo de segredo. Eles sabiam que existe a possibilidade no futuro de eu me tornar um Dragonborn. Não tenho certeza disso, mas o que aconteceu parecia grande e acho que não saberei a menos que os ouça. Eu perder para minhas emoções ontem e mostrar um rosto chocado estava realmente além da minha capacidade. Eu realmente gostava de Hilda e nunca me importei com ela, mas Skadi era realmente diferente agora que penso nisso. Eu não vi Hilda e fiquei com ela apenas uma semana. Não importa quais sejam minhas emoções, acho que não consigo me lembrar de sua aparência agora também. Vamos nos concentrar em ser melhores por enquanto. Não posso me proteger de um troll. Como posso ser útil com minha força atual? Eu dormi com essas ideias. Passou um dia. O Wolfur fez um bom recorde ontem, pois tinha muito vapor para desabafar. Era a minha vez hoje. Então peguei o cavalo e fui para a pista. Eu tinha uma espada longa comigo,
Então estava preparado. A trilha começa no primeiro portão de Solitude, descendo a estrada, passando pelos estábulos, virando à esquerda na direção das docas, galopando sobre as docas, atravessando a ponte sobre o grande armazém sob Solitude, depois galopando até o farol de Solitude. Alguém vai cavalgar atrás de mim para registrar meu tempo e ver quantos alvos acertei. A tabela de classificação teve os 3 primeiros recordes com o colégio em primeiro lugar, seguido pelo segundo time Companions e White Plains, time apoiado por Jarba Gluff. Isso foi inesperado para muitos. A faculdade não parecia tão boa em artes físicas, mas surpreendentemente obteve a pontuação mais alta, e não era Rusning, era uma garota chamada Jolma. O motivo era a sua habilidade inicial de lançar feitiços em um ritmo muito rápido e ela tinha uma boa quantidade de mágica também. A garota realmente era como uma metralhadora que pode disparar os mesmos feitiços de nível de aprendiz 2 vezes por segundo com uma mão. Essa era a faculdade para você. Corria o boato de que ela poderia acertar o alvo pelo menos 2 vezes antes de ultrapassá-lo enquanto acelerava com o cavalo. O problema é que alguns alvos estavam muito próximos um do outro, então a maioria dos pilotos precisará desacelerar e acertar, mas ela enviaria feitiços como um louco enquanto andava rápido. O tempo entre ela e Vilcas do segundo colocado foi um desafio a ser superado. Era a minha vez e eu estava montado no cavalo de Battleborn. Era o típico cavalo de Skirin, pernas grandes, bunda grande, cara de idiota. Não foi tão lento, mas eu não gostei. Eu montei cavalos em minha vida passada e eles eram cavalos árabes. Alto, em forma, forte e bonito. Essa coisa mal era tão rápida quanto um camelo. Seu nome era Metloaf, e não me pergunte por quê. Eu estava na linha de partida e um homem veio com um cavalo atrás de mim. Este era o juiz da corrida. Ele registrava quantos alvos eu atingi e registrava o horário de início no relógio de sol próximo à linha de partida e o horário de chegada no relógio de sol próximo à última linha. Ele acenou com a cabeça e me disse a qualquer hora agora. Segurei as rédeas com força e pressionei o cavalo com as pernas com um iá. Inclinando meu corpo para frente enquanto o cavalo começava a galopar, eu podia sentir o ar fresco em meu rosto. Na estrada através dos estábulos havia um alvo pendurado. Era um saco de areia. Um feitiço Lightning Bolt na minha mão direita o fez explodir. Cancelando o feitiço, virei para a esquerda depois de atingir o ponto de virada. Havia um alvo escondido no canto, mas um feitiço pode pegá-lo facilmente e assim foi. Galopando novamente e acertando muitos alvos enforcados com facilidade, os alvos terrestres começaram a aparecer. Mudei para a espada e comecei a derrubar. Ao chegar à ponte, pude ver 3 alvos no mesmo local, um enforcado, um à esquerda e outro à direita. Isso ia ser difícil. Eu não acelerei, mas embainho a espada, atirei para a esquerda e para a direita com magia. Em seguida, desembainhei a espada mais uma vez, subi na sela e cortei o alvo pendurado. Eu podia ouvir o homem andando atrás de mim dizendo legal. O próximo desafio foi depois da ponte. Pude ver muitos alvos terrestres à esquerda e à direita. Relembrando alguma cena do programa de TV, embainho a espada e troco para Bondswar em ambas as mãos. Eu fiz uma barra superior enquanto girava meus braços em um círculo completo com cada barra. Cada alvo foi atingido com sucesso. A barra N, como o cavaleiro do Traki de Game of Thrones S74. Eu realmente queria que alguém registrasse isso na câmera. Nada difícil veio depois disso e consegui chegar ao farol sem problemas. Depois de passar a linha de chegada, o homem pulou e correu para o relógio de sol instalado em uma plataforma sob o sol. Ele pegou uma caneta de carvão e fez uma marca. Depois olhou para as outras marcas e verificou a nota do registro do alvo em sua mão. Você ficou em segundo lugar. Ele disse. Droga. Seriamente. Aquela garota da faculdade era melhor do que eu? Tudo bem. Eu nem estou insatisfeito. Eu disse. Você se saiu bem. Vejo você nos duelos de grupo, meu garoto. O homem disse saiu. Eu estava de bom humor, então fiquei olhando o mar por um tempo. Depois cavalguei e voltei. Enquanto eu estava andando,
Senti a mudança de ar e meu feitiço alarme fez um som tic-tic na minha cabeça. Um inimigo. Mas onde? Eu olhei na frente e atrás, mas sei que estava lá. Tic-tic-tic 3 vezes. Tão perto. Galopei para a frente, mas não consegui ver nada. Fiz um feitiço de detecção de magia e pude ver uma reação na beira da estrada sob alguma pedra. Não pensei e disparei um raio. A única reação que tive foi uma flecha voando em minha direção. Age agora. Pense depois. Não sei quantos inimigos, mas a emboscada que eles prepararam não funcionou e parecia que não havia plano B amantes. Vamos pegá-los. Kirin Saga capítulo 26. Assassino. A estrada era estreita e dificilmente alguém encontraria um bom lugar para se esconder e fazer uma emboscada. Isso significava que esses companheiros fizeram ajustes para me emboscar sabendo que eu estaria sozinho. Infelizmente para eles, Nurina me ensinou que cuidado nunca é demais, por isso sempre ativo o feitiço alarme e carrego para durar mais tempo. Elfos negros como Nurina foram recebidos com uma hospitalidade terrível depois que fugiram de Morrowind. Então ter uma alta consciência foi o que os fez sobreviver. Aprendi tudo isso com Nurina e agora posso sobreviver a 2 atentados contra a minha vida. Sobre a situação atual, os emboscadores parecem não ter experiência em fazer uma estratégia. Isso me lembrou de um evento que acontece no jogo quando o jogador é atacado por bandidos contratados. De qualquer forma, agora 2 dos emboscadores tinham lanças e o outro um arco. Um dos lanceiros estava bloqueando a estrada atrás de mim, os outros 2 estavam na frente. Esta foi uma estratégia para lidar com o piloto. Então, não vamos andar. Desci do Metloaf e bati no traseiro dele para limpar o local. Não queria que o cavalo se machucasse. Quem te mandou? Perguntei. Olhe para ele cortejando a morte. Se você permanecer em seu cavalo, você pode ter uma chance de fugir. Disse o arqueiro. Parece que ele é o chefe por aqui. Diga-me quem te mandou e você sairá vivo disso. Eu disse. Deixá-los com raiva é melhor do que mantê-los de cabeça fria. Você saberá assim que o enviarmos para Oblivion. O homem disse enquanto apontava para mim. Quando entro em estado de combate, o feitiço Catus Rectical ativa Stoneskin. A proteção é boa de qualquer maneira, já que eu não tinha armadura. Corri em direção aos 2 na frente enquanto desembainhava a espada. Ao me aproximar do lanceiro, atiro a espada em seu braço sem armadura. A espada raspou o braço e deixa uma grande ferida. Eu já estava perto do homem e desviando das flechas que vinham em minha direção. Assim que cheguei perto, peguei a lança em sua mão e puxei enquanto chutava o homem para longe. Ele não ofereceu muita resistência. O arqueiro estava a poucos passos de distância e ele estava mudando para um machado. Eu apontei a lança e esfaqueei seu quadril. Pareço ter atingido um grande vaso sanguíneo, pois o sangue estava indo como um louco. O último homem estava correndo para mim a 20 metros de distância. Olhei para ele e atirei um Lightning Bolt. Depois de 3 tiros ele já estava caído. Voltei minha atenção para o último homem que foi atingido por minha espada lançada e caiu. Ele agarrou a espada que joguei nele e me cortou gritando morra. Seriamente? Morrer? Eu apenas me esquivei dele algumas vezes, então segurei seu braço que segurava a espada, usei sua investida, carreguei-o para o chão com um som de tude. Ele tossiu sangue, mas eu o mandei para a terra dos sonhos com uma pisada no rosto. Isso foi uma decepção na minha opinião. Alguém mandou a ovelha caçar o lobo. Pelo menos procure algo tão bom quanto os assassinos da última vez. Depois de curar o homem sangrando, amarrei-os com suas roupas e os coloquei no chão. Com alguns tapas eles recuperaram a consciência. Eles olharam para a esquerda e para a direita e depois para mim. Monstro! Disse o arqueiro. Quem te mandou? Eu disse. Nós, irmãos, não trairemos um empreiteiro, não importa o que nos aconteça. Outro disse. Um bebedor de leite como você não ousaria nem matar uma galinha. O último disse. Mesmo os rufiões em Riften sabem quando desistir. Exclamei. Parece que cada cidade é diferente. Ninguém pode se esconder em Riften a menos que tenha um patrocinador, mas parece que Solitude é um pouco seguro, então os rufiões aqui são mais brandos do que os canalhas em Riften.
Peguei o machado e o examinei. Parecia o Odiko Terashi do jogo. Vamos fazer assim então. Eu disse enquanto levantava o machado e o enterrava fundo na cabeça do lanceiro. O sangue saiu e voou em todas as direções. Esta foi a segunda vida que tirei. Eu podia sentir o crânio sendo esmagado e a sensação do machado entrando nos órgãos moles do corpo. Eu realmente não aguentei mais e recuei. Eu vomitei tudo o que comi esta manhã. Eu me senti tonto. Isso foi horrível. Eu não precisava matar aquele homem, mas achei que era uma boa chance de me acostumar a matar. Meus demônios internos insinuaram que para mim, precisarei matar para proteger e sobreviver. Por que não começar agora? Eu podia ouvir os outros dois homens lamentando e me xingando chamando o nome de seu irmão. Eles com certeza não achavam que um jovem faria isso. Não parava de vomitar. Era horrível. Quanto mais eu fizer, mais medo sairá de mim. Eu, que nasci em um mundo pacífico, jamais pensaria em viver essa experiência. Lembrei do assassino que matei. Estava empolgado com a adrenalina e foi uma punhalada certeira. Nada dessa confusão. Finalmente, parou e pude me levantar novamente enquanto cambaleava. Olhei para o cadáver e a vontade de vomitar voltou, mas me esvaziei. Quem te mandou? Eu perguntei novamente enquanto tentava me levantar corretamente. Os homens estavam chorando lá, irmão, covardes. Homens não choram assim. Fui até o cadáver e olhei para ele. Depois peguei o machado que estava cravado no crânio e puxei para fora. Um dos homens gritava e praguejava enquanto o outro já estava com a cabeça quebrada. Apontei o machado sobre seu queixo e levantei seu rosto para me olhar com o machado. Fale ou morra. Eu disse. Blackbriar, Sib Blackbriar. Ele disse que já havia desistido, estava quebrado só de saber que a morte estava próxima. E não era outro senão o bom e velho Sib, depois trato dele. O outro homem estava enlouquecendo, então tive que calá-lo. O machado encontrou seu lugar em seu crânio, assim como seu primeiro irmão. Não acabou aqui. Levantei o machado novamente e fiz o mesmo com o último irmão. O sangue estava por toda parte, no meu rosto, nas minhas roupas, nas minhas mãos. Até alguns entraram na minha boca. O céu ficou escuro e nuvens escuras apareceram. Uma tempestade está chegando. Olhei ao meu redor e era uma bagunça sangrenta. Arrastei os cadáveres para longe da estrada. Depois de me afastar um pouco, o céu começou a chover. Era uma trovoada. Caminhei até o cavalo que estava em pânico e voltei para a cidade. A chuva limpou todo o sangue em mim e limpou meu caminho enquanto todos se escondiam em suas casas. Ao chegar à estalagem, amarrei o cavalo no estábulo e fui para o meu quarto. Estava escuro, mas apenas me joguei na cama e dormi do jeito que estava. Foi um sono terrível. Também tive um sonho irracional. Olhei ao meu redor e descobri que o quarto estava bagunçado. Tive que limpá-lo e vestir uma roupa fácil. Desci, mas o lugar estava agitado no primeiro andar da pousada. Parecia que descobriram que 3 bandidos regulares foram brutalmente assassinados fora da cidade. A carroça apenas os trouxe para a praça e suas famílias vieram buscá-los. Fui procurar, mas era demais. Uma delas tinha mãe idosa e uma irmã. A outra não tinha ninguém e a última era casada. Eu mal podia esperar para ver mais. Apenas caminhei para algum lugar distante. Cheguei na área do castelo e olhei em volta. Vi algumas lojas abertas. Parando em uma barraca, peguei comida de rua para comer. Eu estava com fome e comia como um porco. As pessoas ao meu redor estavam falando sobre o assassinato brutal que aconteceu. Embora o mundo não fosse pacífico, Solitude era uma cidade segura e esses eventos eram raros. Eu não podia ficar por perto para ouvir aquilo. Esses 3 estavam ali para me matar, e por acaso eu era muito melhor do que eles. Continuei andando e andando até escurecer. Vi o salão dos mortos e parecia haver um sermão. Fiquei parado e observei. Os 3 estavam sendo enterrados na cripta do salão. Engraçado, lembrei-me de um ditado da minha vida passada. Era matei o homem e compareci ao seu funeral. Eu literalmente fiz isso. Droga. Por que estou sorrindo? Isso não é engraçado. Eu fui embora de novo. Eu fui de beco em beco para escapar da realidade por um tempo. Não pude fazer mais nada a respeito.
Voltei na direção da pousada. Afinal, amanhã é um grande dia. Preciso pelo menos estar pronta. Enquanto eu entrava na pousada, o Wolfur e Battleborn estavam lá esperando enquanto pareciam preocupados. O que está acontecendo? Perguntei. Onde você esteve o dia todo? Perguntou Wolfur. Eu só estava com vontade de sair. Eu disse. Você se esqueceu do evento Lotus hoje? Battleborn disse. Fui em seu lugar e algo não está certo. Sorteio era aquela coisa de colocar as 32 equipes na disputa eliminatória. Os duelos de equipes eram para começar amanhã e poderia ser considerado o evento principal. O que aconteceu? Perguntei. Depois que a equipe dos assassinos foi descoberta, as equipes se tornaram 31, o que significa que uma equipe irá para as oitavas de final sem duelar. Adivinhe qual equipe era essa? O Wolfur disse. Qual time? Perguntei. Black Snow, aquele patrocinado pelos Blackbriars. Battleborn disse. Quer dizer que eles estão pagando? Perguntei. Os dois assentiram. Não apenas isso. O Wolfur disse. Todas as equipes que enfrentamos são uma dor de cabeça após uma dor de cabeça. Quem estamos enfrentando? Perguntei. Temos o primeiro duelo amanhã. Vamos enfrentar o time North Stars daquele cara do Ongem. Battleborn disse. Depois disso, nas oitavas de final, podemos enfrentar o segundo time dos companheiros. Não há problema da minha parte. Eu odiaria se enfrentássemos qualquer time fraco. Eu disse. Pensei que você diria isso. O Wolfur disse. Mas o que quer que esteja incomodando você hoje pode nos afetar amanhã, então é melhor você estar pronto. Tudo bem? Mais alguma coisa que eu deva saber sobre as partidas? Perguntei. Só que cada rodada será concluída em um dia, o que significa que os duelos de equipe levarão 5 dias para terminar. Battleborn disse. Eu sei sobre isso. Mais alguma coisa? O número de lutadores na arena é sempre de acordo com o menor número de times, ou seja, se formos 5 contra 3, o time de ciclo enviará apenas 3. Se um deles cair, outro pode ocupar o seu lugar. Isso é injusto para times pequenos. Para nossa sorte, o menor time tem apenas 3 jogadores, o que significa que podemos entrar e sair como um todo. E a nossa estratégia? Perguntou o Fur. Iremos com o de sempre. Eu pegarei um flanco e apoiarei com cura. Você carregará seu escudo e defenderá o meio enquanto Battleborn estará tomando o outro flanco com ataque rápido e corrida. Eu disse. Tem certeza que vai funcionar? Battle Nascido perguntou. Como um encanto. Eu disse. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.